Existe uma ideia que atravessou praticamente toda a história da humanidade. Algumas perdas são definitivas. Desde pequenos, aprendemos que certas coisas simplesmente chegam ao fim. Um império desaparece, uma civilização deixa de existir, uma língua é esquecida e uma espécie é extinta. A própria palavra extinção parece carregar um peso quase absoluto, como se a natureza estivesse colocando um ponto final em uma história que jamais poderá ser escrita novamente. Mas e se estivermos vivendo justamente na primeira geração capaz de questionar esse significado? E se aquilo que sempre tratamos como irreversível estiver prestes a deixar de ser? Essa possibilidade parece saída de um filme de ficção científica, mas ela já ocupa laboratórios, universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Cientistas trabalham diariamente em um projeto que, há poucas décadas, seria motivo de riso até entre os maiores especialistas. Trazer de volta um animal que desapareceu da Terra há aproximadamente 4.000 anos. E talvez o mais interessante dessa história seja perceber que ela nunca foi apenas sobre um mamute. Desde o começo, ela sempre falou sobre os limites da inteligência humana, sobre a nossa relação com a natureza e sobre a maneira como encaramos o próprio tempo. Imagine uma imensa planície coberta por neve. O vento sopra sem encontrar árvores ou montanhas que possam interromper sua força, enquanto o horizonte parece se perder em um branco infinito. De repente, uma enorme silhueta começa a surgir lentamente entre a névoa gelada. Primeiro aparecem duas presas gigantescas, depois um corpo coberto por uma espessa camada de pelos castanhos que balançam com o vento. Cada passo faz a neve afundar sob toneladas de peso, como se a própria paisagem reconhecesse a presença daquele gigante. Durante séculos, essa cena só poderia existir em pinturas, museus ou filmes. Hoje, pela primeira vez, alguns cientistas acreditam que ela pode fazer parte do nosso futuro. Antes de continuarmos essa história, eu quero fazer um convite. Se você gosta de vídeos que começam com uma curiosidade, mas terminam fazendo a gente enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente, aproveite para se inscrever no Turma Curiosa. Aqui, cada descoberta é apenas o ponto de partida para uma pergunta muito maior, porque muitas vezes o mais interessante não é a resposta que encontramos, mas a reflexão que ela desperta. Os mamutes caminharam sobre a Terra durante centenas de milhares de anos. Eles eram parentes muito próximos dos elefantes atuais, mas possuíam adaptações extraordinárias para sobreviver em um ambiente extremamente hostil. Sua espessa pelagem funcionava como um casaco natural. Uma grossa camada de gordura protegia o corpo contra temperaturas congelantes e suas enormes presas curvas eram utilizadas tanto para encontrar alimento sob a neve, quanto para enfrentar outros indivíduos. Eles sobreviveram a mudanças climáticas intensas, testemunharam transformações profundas no planeta e chegaram a compartilhar o mundo com os primeiros seres humanos modernos. Durante muito tempo, parecia impossível imaginar que uma criatura tão bem adaptada pudesse desaparecer. No entanto, a natureza raramente destrói seus gigantes de forma repentina. Na maioria das vezes, ela trabalha em silêncio, promovendo pequenas mudanças que, isoladamente, parecem quase insignificantes, mas que, somadas ao longo dos séculos, acabam alterando completamente o destino de uma espécie. O clima começou a aquecer. As extensas planícies geladas deram lugar às florestas. O alimento tornou-se mais escasso e os grupos humanos desenvolveram técnicas de caça cada vez mais eficientes. Nenhum desses fatores, sozinho, provavelmente seria suficiente para provocar a extinção dos mamutes.
mas juntos transformaram completamente o equilíbrio daquele mundo. Talvez exista uma lição escondida nessa parte da história. Nós costumamos imaginar que nossa vida muda por causa de grandes acontecimentos, mas quase sempre acontece exatamente o contrário. São pequenas decisões tomadas diariamente, pequenos hábitos repetidos durante anos e mudanças aparentemente insignificantes que acabam determinando quem nos tornaremos no futuro. Quando finalmente percebemos a transformação, ela já aconteceu há muito tempo. Com os mamutes, talvez tenha sido exatamente assim. A extinção não chegou em um único dia. Ela foi acontecendo lentamente, até que um dia simplesmente não havia mais nenhum deles caminhando sobre a terra. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Durante milhares de anos, o extremo norte da Sibéria permaneceu coberto por uma camada de solo permanentemente congelado, conhecida como permafrost. Esse ambiente funciona como um gigantesco cofre natural, preservando tudo aquilo que fica preso em seu interior. Quando partes desse gelo começaram a derreter nas últimas décadas, cientistas encontraram algo extraordinário: corpos de mamutes tão bem conservados que ainda possuíam pelos, pele, músculos e diversos tecidos praticamente intactos. Era como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa exatamente no momento em que aqueles animais morreram, permitindo que nós, milhares de anos depois, pudéssemos observá-los quase da mesma forma que existiam em vida. Essas descobertas mudaram completamente o rumo das pesquisas. Até então, os mamutes eram conhecidos principalmente por fósseis, mas aqueles corpos preservados escondiam algo infinitamente mais valioso do que ossos. Eles ainda carregavam fragmentos do DNA desses animais. E foi justamente nesse instante que uma pergunta inédita começou a ocupar a mente de cientistas do mundo inteiro. Se a natureza ainda preservou parte do código que construiu um mamute, será que esse código poderia ser utilizado para reconstruí-lo? O problema era que o tempo também deixa suas marcas nas moléculas. Depois de milhares de anos, grande parte desse DNA encontrava-se fragmentada, incompleta e danificada. Era como tentar reconstruir uma enorme biblioteca depois que inúmeras páginas desapareceram. Muitos capítulos continuavam presentes, mas outros haviam sido destruídos para sempre. Durante algum tempo, isso parecia tornar qualquer tentativa impossível. Foi então que os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. O parente vivo mais próximo do mamute continua existindo até hoje. Trata-se do elefante asiático. Quando os cientistas compararam os dois genomas, perceberam que eles compartilham aproximadamente 99% do mesmo código genético. Essa semelhança abriu uma possibilidade completamente nova. Em vez de reconstruir um mamute do zero, talvez fosse possível modificar geneticamente células de elefantes para recuperar justamente as características que permitiam aos mamutes sobreviver ao frio intenso, como a pelagem espessa, a camada de gordura e adaptações específicas no sangue. É curioso perceber como a palavra impossível parece encolher ao longo da história. Houve um tempo em que voar parecia impossível, atravessar os oceanos em poucas horas parecia impossível, conversar instantaneamente com alguém do outro lado do planeta parecia impossível, e até fotografar um buraco negro parecia pertencer apenas ao campo da imaginação. Talvez aquilo que chamamos de impossível não seja uma regra da natureza, mas apenas uma fotografia do limite do conhecimento humano em determinado momento. Mas é justamente nesse ponto que a curiosidade científica se transforma em um dilema profundamente humano. Conseguir fazer alguma coisa nunca significou, automaticamente,
que devemos fazê-la. Os pesquisadores defendem que animais semelhantes aos mamutes poderiam ajudar a restaurar parte do ecossistema do Ártico, favorecendo o crescimento das antigas gramíneas e ajudando a preservar o solo congelado, que atualmente armazena enormes quantidades de carbono. Caso essa hipótese esteja correta, um animal desaparecido há milhares de anos poderia contribuir para reduzir um problema criado justamente pela espécie que pretende trazê-lo de volta. Essa possibilidade é fascinante, mas também desperta perguntas difíceis. Mesmo que consigamos criar um animal geneticamente quase idêntico a um mamute, ele será realmente um mamute? Quem lhe ensinará a viver em grupo, a proteger seus filhotes, a encontrar alimento ou a reconhecer os perigos do ambiente? A ciência talvez consiga reconstruir um organismo, mas ainda está muito distante de reconstruir uma história. Afinal, nenhum ser vivo é formado apenas por genes. Somos também resultado das experiências que acumulamos, das relações que construímos, dos lugares por onde passamos e das escolhas que fazemos ao longo da vida. Quanto mais pensamos nessa história, mais percebemos que ela deixou de ser uma discussão sobre um animal pré-histórico. Ela passou a ser uma conversa sobre nós mesmos. Durante milhares de anos, a humanidade observou a natureza tentando compreender suas regras. Depois, aprendemos a transformá-la. Agora, começamos a adquirir a capacidade de reescrever parte da própria vida. Essa talvez seja uma das maiores mudanças já provocadas pela ciência, porque modifica não apenas aquilo que somos capazes de fazer, mas também a responsabilidade que carregamos diante dessas novas possibilidades. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido se conseguiremos trazer um mamute de volta. A verdadeira questão é outra. Será que nossa sabedoria conseguirá crescer na mesma velocidade que nossa inteligência? A história mostra que o ser humano quase sempre aprende a construir novas ferramentas antes de aprender a lidar com as consequências delas. E talvez este seja mais um daqueles momentos em que o futuro dependerá muito menos da tecnologia do que das decisões que tomaremos ao utilizá-la. Quem sabe, dentro de algumas décadas, uma criança olhe pela janela de um veículo atravessando uma planície gelada e veja um enorme animal coberto de pelos caminhando lentamente pela neve. Para ela, talvez aquilo pareça absolutamente normal, mas nós saberemos que aquele momento representou muito mais do que o retorno de uma espécie. Representou o instante em que a humanidade percebeu que a natureza já não escreve sozinha a história da vida. Pela primeira vez, começamos a segurar a caneta junto com ela. E talvez seja exatamente aí que esteja o verdadeiro mistério. O desafio nunca foi descobrir se o último mamute poderia voltar. O maior desafio sempre será descobrir que tipo de humanidade estaremos nos tornando à medida que aprendemos a transformar em realidade aquilo que, durante milhares de anos, chamamos simplesmente de impossível.